Fala aí, povo, sejam bem-vindos ao canal. Ano de 2002, olha aí o que estava de grande lançamento lá fora no Cartoon e vindo aqui para o Brasil também com sucesso garantido ali, gente, há 24 anos atrás, trazendo Samurai Jack na capa. Vamos falar mais aí, roda a vinheta. Cinco razões para você ir ao cinema agora em 2003. Aí lembrando, gente, que a Herói.com.br número 38 ali de setembro, ok? Então já estava mostrando ali Austin Powers, Triplo X, Hulk, Demolidor e X-Men 2, o Demolidor ali do Ben Affleck, né? E ali, ó, 100 animes em 5 dias, nosso repórter encarou 100 animes em 5 dias, nosso repórter encarou e sobreviveu. Chegou o Samurai Jack, o criador de Dexter, se inspira no Japão e inventa o primeiro anime americano. Porra, que bacana, né? Mas, por que o Cartoon Network é o canal mais legal da televisão? Novo mangá aqui mostrando no Gon, novo assim, né? Mas aquele negócio, ó, deu uma baixada no preço de novo, baixou aquele R$1 devido à edição 37 ter sido uma edição especial, tá? Como eu falei pra vocês no último vídeo. E aí, vamos lá, ó. Pablo Miyazawa dessa vez trazendo o editorial. Não existe uma pessoa que goste de desenhos animados e não curta Laboratório de Dexter, A Vaca e o Frango, Meninas Superpoderosas e outros desenhos insanos do Cartoon Network. Cara, é quase aquela coisa de você curtir um certo estilo de anime e aí quando tem um anime com esse mesmo estilo que você gosta, você não achar bom. Eu acho meio estranho isso também, né? Mas enfim, cara, eu concordo com ele, mas vamos dar uma conversada mais sobre, tá bom? E aqui nas histórias do planeta aí da Herói.com.br, justamente trazendo o filme Triplo X de Vin Diesel. Alucinação Desenfreada. Cara, ele estava muito em alta depois de Velozes e Furiosos e esse filme também. E lembramos que teve sequências, teve com Ice Cube, né? Teve uma outra sequência que tem o próprio Vin Diesel, bicho, com participação até de Neymar, velho. Samuel L. Jackson direto ali. Agora, cara, uma coisa de diferente, justamente no estilo do filme, era utilizar ali a experiência dos esportes radicais, cara, para resolver as tretas. Sempre assim, muito legal, realmente, né, cara? E assim, bicho, sem contar a trilha sonora, estão em pleno, tem uma cena lá que estão em pleno show do Rammstein, cara, e uma música Firefly. Pô, muito foda, muito bacana o filme, bem legal, eu gosto desse tipo de filme também e curti muito na época. Aqui sobre Sinais, o filme do Shyamalan, aquele diretor de Sexto Sentido e Corpo Fechado, quando trouxe esse filme, esse hit aí, com o Joaquin Phoenix, Mel Gibson e turminha, num filme bem bacana aí, tratando-se de Arquivo X, muito legal mesmo. Bonitinha, mais ordinária, pessoal, isso aqui foi quando a Débora Seco tava apresentando a TV Globinho, cara. Isso aí eu vou te falar, a Globo ela tava ali ruim das pernas de uma apresentadora fixa, depois de uma outra, né, a menina, que ela é até mais oriental também, esqueci que ela ficou mais tempo, mas no geral tava passando umas ali, bicho, olha quem aí, a Débora Seco, cara, sacanagem, velho, na boa. Mas pelo menos os desenhos e animes eram muito bons. Essa aqui eu amei. Cara de um focinho do outro. As eleições estão aí e a cara dos candidatos à presidência não para de aparecer. Por isso, não conseguimos evitar compará-los a outros personagens de nosso universo. E olha só no que deu. Galera, 2002 foi além do ano do Penta, foi o ano das eleições presidenciais também. Sabemos muito bem quem ganhou. Foi a partir dali o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ali com outros candidatos, tá? E aí, rapaz, vamos ver aí, ó, Lula com a cara do Hagrid de Harry Potter, o José Serra com a cara do tio Chico da família Adams, Ciro Gomes ali com a cara do jovem Sr. Burns, e o garotinho, o governador do Rio na época ali, né, sendo a cara do gordinho do desenho Bicudo, o lobisomem. Esse aqui foi muito zoeira, cara, foi bem legal. Olá em casa, Fernanda Braga, a nova apresentadora do canal TV a cabo Sony Entertainment Television, é esta belezinha ao lado. Cara, pra mim passou muito desapercebido. No período que eu tava sem TV a cabo, pra mim era tipo, tá. Não, beleza, e pá, bicho, pra mim, Agora, essa notícia do lado
é campeão brasileiro, fatura o caneco mundial de Magic The Gathering. Cara, isso aí foi fodástico, cara. Ganhar a Copa do Mundo já virou moleza pra gente. Agora, agarrar o caneco do Campeonato Mundial de Magic não é para qualquer um. E o brasileiro Carlos Eduardo Romão se tornou campeão ao vencer no dia 18 de agosto o alemão Max Zehner. Né? O torneio rolou ali na Austrália e o Carlão é o primeiro brasileiro a faturar esse título. Mano, com certeza foi bombástico isso, cara. Foi muito bacana. Tá? E aqui fotos da Devir, ó. Viu? Confirmada a estreia de Spirited Away no Brasil. Nada mais do que A Viagem de Chihiro. Grande vencedor ali dos prêmios do Urso de Ouro e demais festivais que teve também na Europa. E foi ali o primeiro anime ganhando o Oscar, velho, arregaçou. Dos estúdios Ghibli, Hayao Miyazaki. Cara, tem umas cenas nos DVDs do A Viagem de Chihiro com os extras mostrando ali como eles captavam sonoplastia, o processo de criação da equipe do Hayao Miyazaki, ele ali, como que ele tratava a equipe dele. Tem uns extras no DVD que eu não sei se a Herói vai falar mais pra frente, vamos ver, né? Mas, cara, muito legal. E um anime maravilhoso, 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 maravilhoso. Sim, pronto, acabou. Eu só tenho elogios a falar sobre essa obra do Estúdio Ghibli. Super picaretas, empresas investem em heróis para vender seu peixe. Aqui tava falando do Super 15, que era de uma empresa de telefônica lá em São Paulo. E aí eles fizeram umas outras citações, né, mostrando ele o Bom de Boca, Cepacol, lembro muito bem aquele estilo James Bond, do enxaguante bucal. Capitão Estrela é da mais antiga ali, desde a década de 60. Ele foi encomendado pela Estrela para promover seus brinquedos e tinha uma estrela na máscara e no peito. E apareceu na TV e nos quadrinhos por algum tempo, é verdade? Detetive Bardal, esse aqui muito bacana, todo inspirado em Dick Tracy, mas naquela propaganda ali, olha pra você ver, foi criado desde ali dos anos 50 pela Denison Propaganda. Esse agente secreto, inspirado em Dick Tracy, tal, desmascara o motor gangue, cujos vilões são Motor Killy, Crazy Walter, Drag Car, Kid Smoke e Bad Oil. No caso, estragam, né, o motor do seu carro. E aqui mostrando, né, cara, o óleo Bardal, que era o melhor. Cara, muito bacana as referências, mas picareta pra caramba, velho. Mas pelo menos assim, voltados ali a personagens muito, muito bem lembrados na história de todas as mídias. Finalmente um versus, né? Isso aqui tinha que ser versus, ó. Não é o Jason Voorhees ficar com, sei lá, que não sei se era o Supla, pai, lá, vai tá de sacanagem. Esse aqui, ó, é que é um bom versus. Fred Krueger e Jason Voorhees, justamente ali, cara, um tiratema, uma pegada ali, que já tava pra sair o filme dos dois, cara, mas não, por enquanto tava ali, ó. Esse versus da Herói em criatividade e variedade. Vitória de Fred Krueger, tá? Ele é muito engolir vítimas, sair de dentro da barriga e outras proezas com sua garra metálica. Habilidade e descrição. Vitória do Jason. Ele chega em silêncio, mata rapidamente e foge sem chamar atenção. Aparência e elegância, né, cara? E vitória do Fred, de novo, que se revelou um verdadeiro lançador de tendências. Inteligência e carisma, mais uma vez o Fred, né? No caso, ninguém gosta de gente mal-humorada como o Jason, mesmo porque não tem nem diálogo, né? E local de origem, aqui deu pro Jason, né, cara? Que enquanto o Fred nasceu na Rua Elm, ali em Springwood, Ohio, Jason nasceu simplesmente ali em Crystal Lake, no acampamento, né? Ali todo bucólico e bem arborizado no coração dos Estados Unidos. E esse versus, com toda certeza, daria o Fred. Pra mim, cara. E no filme deu pra mostrar muito também um pouco da pancada dos dois, quando o Fred que batia muito e o Jason também. Mas o Fred, cara, pô, o bicho era ladrão demais. Simplesmente atacava diretamente os sonhos. Que isso. Planeta DVD volta para o futuro. Ficou bem legal, né? DVD volta para o futuro, um trocadilho legal. Diz aí. Não adianta esconder, você queria ter um colete igualzinho a este. É ou não é? Não, pra falar a verdade, cara. Não. Tá, mas aqui, bicho, sobre as curiosidades do DVD do De Volta para o Futuro sair, é muito bacana, né? Trilogia chegando ao Brasil ali para matar as saudades dos anos 80, com muitos extras. Tem umas curiosidades aqui também, ó. Algumas ali pra você, ó. Antes de optar por um carro esportivo, os produtores queriam que a máquina do tempo fosse uma geladeira incrementada. Cara, ficou muito aquela coisa da cabine telefônica de
Bill e Ted, ainda bem que eles não fizeram isso. Então mudaram para um DeLorean, legal. Eric Stoltz, de Marcas do Destino e A Mosca 2, havia sido escalado para o papel de Marty McFly. Sim, é verdade, ele até filmou diversas cenas, cara. Mas depois, devido a alguns motivos ali, houve a troca. Foi substituído pelo Michael J. Fox, né? E as cenas tiveram que ser refeitas. Ambos ali tinham 23 anos na época das filmagens. Lembrando que Marcas do Destino, filmaço, A Mosca 2, filmaço. Tem também uma pessoa muito especial que ele estrelou também, dentre outros, cara. Mas pegou o Michael J. Fox legal ali. Foi bem na época que o Michael J. Fox estava para filmar também o Garoto do Futuro, que ele é um lobisomem juvenil. Então, assim, dentre essas e muitos outros processos, né, cara, e atores passaram realmente, mas ficou com o McFly aí, bicho, e o resultado não poderia ser melhor. Cara, com toda certeza. Tem um aqui, ó, do Elijah Wood, o Frodo de O Senhor dos Anéis, aparece no De Volta para o Futuro 2. Ele é um dos garotos jogando fliperama dentro do café ali, gente, ó, viu? Vai lembrando aí desses extras que aparecem muito nos extras do DVD. Eu tenho a versão estendida, cara, desse filme com aquela primeira dublagem, que pra mim é a clássica, né? Atualmente, assim, já tem anos que eu sempre opto por filmes legendados, som original, aquele negócio, mas tem umas dublagens que marca por qualidade e popularidade. É de Volta para o Futuro, com toda certeza. Em coisas legais aí, os novos G.I. Joe, bacana demais, os figure. Agora, mano, Transformers e o Valkyrie aqui de Macross, cara, dá uma olhada nesse Valkyrie, meu Deus do céu, cara. Eita, bicho, mas era aquela coisa de você guardar muita economia, porque isso aqui era só uma forma do Valkyrie, porque aqui é uma forma dele meio robô, esqueci qual que é, tem um nome específico, tem ele todo robô e ele todo caça, mas fodástico. E aqui do Transformers, lógico, né, cara, cada um mais foda que o outro. Mas os precinhos, esse aqui, por exemplo, Transformers de Macross aqui, ó, dois dos desenhos robôs mais famosos aqui no Brasil estão retornando brinquedos fenomenais nos Estados Unidos, a coleção Transformers, né, só que tá vendendo aqui em que? Em dólar, 9,90, e aí de acordo com a cotação do dólar, né, ai, meu rim. Mas, bicho, muito bom, muito bom, muito bom. Se você não quer perder tempo, fecha a revista, desliga o computador e vá procurar algo produtivo para fazer. E de preferência lá fora. Agora, se você não tem nada para se distrair, então este é o seu planeta web super especial, só com sites inúteis. Aproveite se for capaz. Então nós temos ali, ó, Revista Estranha, Encontre Sua Cova. Gente, eu nem sei, para falar a verdade, pode ser que nenhum desses sites existam mais. Acredito muito, mas vale a pena dar aquela pesquisada, né, dar uma atualizada nas informações desde ali de 2002 até o momento que nós temos, né, cara? Tem aqui o Atari Portátil, que é muito curioso, o Livro dos Records, cara, o Guinness Book simplesmente, Santa Inutilidade, Bip Bip, IG Nobel. O prêmio Nobel vai para os grandes pesquisadores, o IG ou IG Nobel vai para os cientistas que perdem tempo tentando provar que o movimento da cauda de um determinado peixe do Japão tem relação com os terremotos em solo nipônico. Sem comentários, né? E também aqui tem até do Ultraje a Rigor. Nas rapidinhas nós temos aqui, olha só, Godzilla ataca blogueiro. A japonesa Toho, produtora original de Godzilla, mandou fechar o domínio Davezilla porque continha o sufixo Zilla no nome. Essa coisa das grandes empresas sair cortando ali, dando umas picotadas em alguns outros, é de longe, viu, gente? Vai um teste aí, tem um aqui falando também para você poder criar um Quizilla para o seu site, tá? Celebridades relâmpagos, aí mostrando aqui Ellen Fan Club, Ellen fez ou faz, não sabe quem é, se foi ou se ainda vai, alguém pode ajudá-la? Não cheguei a procurar nem nada, mas aqui muita opção para quem estava ali ligadaço na rede. Animatona. Aí ficou legal. 100 animes em 5 dias. Nosso repórter encarou o desafio e sobreviveu para contar a história. O Renato, meu xará, Renato Pempen Siqueira. O Pempen com certeza é referência ali ao pinguim de New Genesis Evangelion. E aqui, cara, o camarada tinha na proposta, ele estava bem de boa, não estava tendo aula da faculdade, aceitou o desafio da Herói para maratonar desde sábado, dia 17/8/2002, a domingo, não, a quarta-feira, no dia 21. 100 animes, cara, simplesmente. E aqui mostrando muita coisa do que ele assistiu, ó. Dragon Ball Z, o Ataque do Dragão, filme, tá? Vampire Princess Miyu, série. E Inuyasha, que já tava ali rolando legal também. Ainda não tava na... Eu acho que ainda não tava no Cartoon Network. Acho, tá, pessoal? Posso estar errado. O Dragon Ball Z. Angel Links, ele falando aqui, ó.
Quem diz que não existe anime ruim pode rever seus conceitos. Assisti a 3 episódios de Angel Links que dão vontade de chorar de tão fracos. Então, tá aí até uma dica se vocês também quiserem pegar referência a esses animes que eu tô falando, que de repente você não assistiu, mas o Renato assistiu. Eu aqui assisti 95%, pelo menos, ou 99%, ou 100%, não sei, vamos ver, dos nomes que ele fala aqui. Rapaz, realmente Angel Links pra mim, eu achei ele mais fraco. Agora tinha ali, ó, Sailor Moon Star, Speed Racer, GeForce, o Boogie Bop Phantom, Love Hina, um dos melhores aqui citados, né, cara, saindo ali do eixo de shonen. Maravilhoso o mangá, maravilhoso o anime, maravilhoso os ovos, logicamente o mangá arrebenta. Shinzo, que já tinha passado na Rede Globo, Mobile Police, Pet Label, fantástico também. Tá? E aqui mostrando um pouquinho como é que era das regras. Ó, o participante é obrigado a assistir uma centena de animes diferentes durante 5 dias, do sábado dia 17 a quarta dia 21, divididos de maneira que preferir. São vários longa-metragens ou episódios simples, inclusive vários do mesmo desenho, legendados, dublados ou no original, transmitidos pela TV em vídeo, DVD ou no computador. O participante é obrigado a escrever um relatório ao final de cada dia da maratona. Ah, legal. E aí ele viu mais aqui também, vamos virando, ó. Não ia com a namorada dele, ele teve que pagar um jantarzinho pra ela, umas paradinhas depois que ele fala aqui. Na segunda-feira ele tava ali, ó, de Bloodless Vampire. Bloodless Vampire, gente, é aquele filme. Ele é um longo, não é longo, ele é um curta-metragem, bem dizer assim, um especial ali, canal muito bom. O Akira, sem comentário. O Street Fighter Victory, tá? Ali que ele ficou sabendo que o dublador do Kiko era o narrador em Street Fighter Victory, cara, que isso, hein? Hack, ele aqui, ó, reforçando sobre o anime, em que a trilha sonora de Hack, sim, é fantástica, com toda certeza, já comentei isso aqui no canal, tá? Cyborg 009, maravilhoso, né, fazendo aqui a referência a Homem 6 milhões de dólares e os 3 mosqueteiros, que no caso eram muito. Aí tinha mais aqui, ó, Love Hina, ele comentou que tinha que terminar Serial Experiments Lane, tem até a imagem aqui, fodástico, velho, esse anime, cabeça pra caramba, bem complexo para alguns aí desavisados, então vou logo avisando, se você tem depressão profunda, Lane não é muito para sua cabeça não, beleza? Para os demais, cara, a dica que vale você dar uma conferida, tá bom? O Dragon Ball mais uma vez, Pokémon que ele estava acompanhando, né, cara, e aí mais alguns aqui, ó, Vampire Hunter D, Bloodlust, maravilhoso. Ele só não gostou da cena do foguete, que é a que tá lá no final. É porque o vampiro ali, ele é constatado ali como também um ser não terreno, né, cara? Tipo assim. E ter essa parada do foguete, enfim. Mas no geral, cara, a gente passa pano. Eu, pelo menos, passo. Foi bem bacana a ideia aqui, cara. Mas como ele disse, no geral, e concordo plenamente, eu sempre gostei muito de animação japonesa, mas passar por essa experiência só serviu para confirmar uma coisa: tudo que é feito em excesso é ruim. O que é verdade, cara, porque o camarada se esgotou pra caramba. Mas valeu o desafio, porque teve gente que falou até mandando mensagem no site lá da Herói que, velho, 100, 200, era facinho, velho. Não, é igual você pegar uma coisa assim, ó, se você não gosta de sair de casa, você fica dentro de casa por opção. Você não quer sair de casa. Agora, lembra da pandemia, como é que era? Você não podia, você não devia. Aí já é uma outra coisa. A partir do momento que o trem também vira obrigação, você pensa se realmente é o mesmo prazer, né, cara? E não é bem assim, não. Eu sou um aficionado com anime, tokusatsu e tudo mais, cara. Falar pra você que eu ia ficar assim, ficar 24 horas assistindo isso sem fazer mais nada, entendeu, cara? Seria meio estranho até pra mim, mas se você tem, ok, beleza. Aí você vai para um outro nível. Otaku, é um otaku que tem um outro termo japonês lá, que é o camarada que fica à margem de tudo, vivendo apenas a esse envolto. Então, né, fica aquela coisa. Enquanto é saudável, beleza. A partir do momento que faz mal, vamos devagar, vamos repensar. Jack, Samurai Jack, criador de Dexter, reinventa os desenhos animados no Cartoon Network. Cara, achei muito legal trazer essa matéria especial sobre a criação do Jack. Olha só, hein, em 2002... tá, que ele já estava arrebentando ali com seus 13 primeiros episódios no Cartoon dos Estados Unidos, estava vindo para o Brasil também, e já tinha 9 episódios também já garantido para a segunda temporada, sendo que ele estava com uma recepção muito legal, e ele tem muita influência ali
há filmes de samurai do Kurosawa, também há filmes do Velho Oeste, atores e diretores como Clint Eastwood. Aqui fala mais uma vez, em outra entrevista do Genndy Tartakovsky, já mostrei para vocês aqui a entrevista dele ali quando tínhamos falando sobre o laboratório de Dexter, e foi ele, cara, que dirigiu o filme das Meninas Superpoderosas para o cinema. Então assim, o camarada manja pra caramba. E puta anime americano. É foda, muito legal. Tem uns episódios que eu lembro bem legais, assim, que justamente o primeiro, no geral, muitas cenas do desenho não tem diálogo, velho, e não precisa. Caramba, velho, a ação ali diz, fala tudo. Demorou a sair a última temporada, ela demorou mais tempo, tá? Mas, velho, veio também muito legal pra fechar o desenho, que, rapaz, era uma excelente pedida pra toda a família. E no meu caso, eu assistia muito com os meus filhos, cara, ou quando eles não viam, eu tava vendo sozinho também. Mano, era bom demais. Sinceramente, excelente pedida. Hoje cult, velho, hoje muito bem lembrado. Quem não gosta de Samurai Jack é meio complicado, né? Enfim. Ah, tem um episódio que tem, fazendo uma referência muito àqueles 300 de Esparta, eles lutando contra um exército de robôs, também bem legal. Aqui, o Cartoon é legal, você assiste, seus amigos assistem, nós assistimos, porque o Cartoon Network é uma unanimidade. Velho, aqui fala das curiosidades sobre o Cartoon, ele abriu o seu sinal lá nos Estados Unidos em 1993 e só veio parar aqui no Brasil 3 anos depois, ali em 1996, verdade. E bicho, tava contando ali simplesmente com, cara, um gigantesco acervo de desenhos do canal, incluindo ali, ó, 8 mil títulos da Warner Bros., Hanna-Barbera e MGM, desde os cartoons da nova geração de desenhos criados exclusivamente para o canal e animes mais atuais. Então, tipo assim, arrebenta. Aí aqui, o que eles fizeram? Ó, não há muito o que falar sobre os desenhos, ou você adora ou você odeia, apesar de nunca termos encontrado alguém que não curta pelo menos um dos desenhos ao lado. Para não enrolar muito, criamos diversas categorias para classificar cada um deles. Cada um ganha uma nota de 1 a 5 e veja só o resultado e eleja seu favorito. Aí pegaram alguns exemplos, aqui tem a ideia da categoria Toon, até pegou a Didi aqui do Dexter como termômetro, fazendo fator joinha, vontade de assistir de novo, fator demência, quantidade de situações absurdas, fator carisma, fator visu e fator sonzeira. E aí eles pegaram um tanto, ó. Pegaram aqui Meninas Superpoderosas, Coragem com Covarde, ó, 2 excelentes, cara, pra mim, tá? Johnny Bravo, zoeira pra caramba, gosto muito de ver ele se ferrando, muito legal. Gostava, não assisto tanto assim, esse cartoon mais não. O Mike, Lou e Yogi, menos assisti também, mas eu já gostava de Dudu e Edu, tá? Que realmente a demência aqui se fosse do radar do Vegeta seria mais de 8 mil. Chip na Cidade Grande, muito bom as animações da ovelhinha na cidade, bem legal. O Laboratório de Dexter, pra mim, dispensa a apresentação de tão legal também que é. Passou nas manhãs da Record, tá, pessoal? Eu Sou o Máximo, eu achava mais ou menos, eu preferia esse aqui, ó, apesar de não ter visto tanto, eu vi mais do que o Eu Sou o Máximo, o Esquadrão do Tempo. Agora, a Vaca e o Frango, rapaz, muito legal. E aqui eles fazem também, logicamente, as menções aos animes. Porque o Cartoon está dominando o mundo japonês nos Estados Unidos e quer conquistar o Brasil também. Só aqui, isso, vamos lá, gente, cenário 2002. Beleza? Cenário 2002. O que já estava ali, ó, dos Estados Unidos. Dragon Ball Z, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho, Hantaro, Tenshinmui, Candidate for Gods, All Star, Gundam Wing, G-Gundam, Mobile Suit Gundam, The Big O, Cowboy Bebop. E em breve já estava mostrando Inuyasha, Fruit Basket, outro mangá e anime maravilhoso. Só que o anime, olha pra você ver, remake, que veio mais fiel ao mangá, tá? Ghost in the Shell, Complex, The Big O 2 e Dragon Ball GT. Enquanto no Brasil, ó, Dragon Ball Z, GeForce, Samurai X, Speed Racer, Sailor Moon, Gundam Wing, Sakura Card Captor, Pokémon, Corrector Yui, Hantaro, Popolo Cross e bicho, vinha mais. Isso aqui foi só em 2002. O bloco Toonami tava arregaçando. Tanto que aqui não mostra o GT, não mostra Inuyasha. Só pra vocês terem ideia que vieram sucessivamente ali no cartão. Foda demais, cara. Muito bom. Ótimas opções. Yeah, baby, yeah. Os segredos do agente secreto mais enlouquecido do cinema. Aqui trazendo as curiosidades sobre o mundo de Austin Powers, uma vez que o filme 3, o Membro de Ouro, né, tava para estrear aqui no Brasil, em que repetiam-se muitas piadas, então para muitos assim, cara, a absorção dela, achar a mesma graça e tal, não foi aquilo tudo. Ele, sem dúvida nenhuma, pelo menos para mim, é o filme mais fraco dos 3, apesar de ele não ser ruim. Quem gosta de Austin Powers, cara, é
É obrigado a assistir, não tem como. Aí nós temos aqui falando dos arquivilões, tem aqui o Igordão, Sobre os Carrões, o Austin Powers, né, uma série de cinemas mais bem sucedidos dos últimos anos. Família Powers, cara, tem uma cena dele contracenando com, aqui no caso seria o pai dele, interpretado pelo Michael Caine, que eles fazem uma zoeira, né, cara, de um diálogo em inglês britânico. Você não tem porra nenhuma, sabe? Assim, para americano lá e tal. Que sempre ficou aquela coisa a lá Brasil, Portugal. Estados Unidos e Inglaterra tem muito essa coisinha também de dar uma alfinetada um no outro, por saber que não foi colônia, né, antigamente e tudo mais. Aqui sobre as armas secretas e bugigangas, aqui sobre as meninas, né, várias outras parceiras que participaram. E os nomes eram os melhores, né, gente? As irmãs, ali as gêmeas japonesas, Fuck Me, Fuck You, se é que vocês entendem. Tinha ali também a Lota Fagina, uma brincadeira em cima da Pussy Gallery ali, vilã de 007 contra Goldfinger, e aqueles nomes assim de trocadilhos que dá aquela piada de duplo sentido nas produções de Austin Powers, que eu rachava de rir, velho. Austin Powers e o Homem do Membro de Ouro, sim, está confirmado, Mike Myers é um doente. E aqui falando sobre o enredo do que se tratava, um outro grande inimigo que veio, que é justamente o Homem do Membro de Ouro, que também veio da década de 70, tá? E tem de novo lá o Dr. Evil, o Minimin, tem a galera lá de novo. Então assim, cara, tem muita situação legal demais, mas para alguns, né, cara, pode ter se cansado pela piada, se repetir demais na sua sequência. Mas no geral, cara, gostei muito. Agora, a cereja do bolo. Bom era em 1975, o ano em que tudo mudou. E aí nós estamos falando do cinema de Steven Spielberg, nós estamos falando ali do Monty Python, né, também, estamos falando ali da criação do programa Saturday Night Live, que através desse programa, né, cara, na versão norte-americana ali, ó, revelou vários grandes estrelas ali da década, como Steve Martin. Steve Martin fez, para quem lembra aí, o Los Angeles Story, da Pantera Cor-de-Rosa também, mais atual, O Pai da Noiva, essas coisas. Tem também ali o Bill Murray, caramba, Ed Murphy, John Belushi, que fez Os Irmãos Cara de Pau, né, que infelizmente já faleceu, Dan Aykroyd, Chevy Chase, Dan Aykroyd dos Caça-Fantasma, Chevy Chase de Férias Frustradas, e o Billy Crystal, que como um grande assim, humorista fez filmes com Danny DeVito, Meg Ryan e tudo mais, cara. E logicamente Mike Myers. Agora, mano, 1975 é simplesmente o ano de nascimento de quem vos fala, que realmente foi um ano mágico, maravilhoso, fantástico, tá? Só de sacanagem. Em 75 aqui, ó, cinemão, Spielberg e seu Tubarão, série de TV legal era o MASH, videogame joia era o Pong, disco de rock era Night and Opera do Queen, muito bom mesmo, computador bala era Alter, viu? Pra você ter ideia como é que já tava o pau torando ali de 1970. Ô, ano maravilhoso, só isso que eu posso falar. Não, agora eu dei uma de Elvis, viu? A nova onda online aqui traz, gente, sobre tiro, estratégia ou RPG, escolha seu gênero e detone no PC sem sair de casa, mostrando ali das várias opções que saíram no mercado, a seus preços ali salgados, entre R$ 99,90 a R$ 89,90, trazendo ali grandes representantes, mas depois eu vou falar com vocês a zoeira da coisa, mas zoeira para o contexto atual. O Unreal Tournament 2003, muito bem conhecido, jogado nas Lan House aqui perto de casa. Warcraft 3, Reign of Chaos, caramba. E aqui também o Neverwinter Nights, tá? Neverwinter Nights é o único que eu não joguei. Eu já joguei esses dois aqui mesmo assim, em Lan House. Agora, o legal, vamos lá. Requisitos mínimos. O que você precisa para jogar? Todos os jogos comentados aqui são de última geração e pedem um computador razoavelmente equipado. Veja a configuração mínima para cada jogo. Vale lembrar que para os jogos online, os 3 games se conectam automaticamente aos servidores. O que você precisa fazer é escolher a opção multiplayer. Agora vamos lá. Olha o processador. Olha a placa de vídeo. A placa de som. O drive de CD-ROM. O que é CD-ROM, gente? CD em Compact Disc, ok? 1 GB de espaço no HD. Eita, para vocês verem qual que era a nossa realidade naquele período, viu? Porque ali em 2006 eu fui comprar um PC na época meu cunhado lá, cara, nós compramos um de 80 GB de tamanho, a gente já tava rindo à toa. E em alguns lugares 80 GB não era nada. Passa-se uns anos, tinha pendrive já ali de 64 GB. Isso só pra vocês terem ideia como é que era a realidade, né, cara? Hoje em dia é pauleira pra caramba, né? Ai, meu Deus do céu. Aqui, heróis no cinema, eles vão continuar dominando as telas em 2003, comentando sobre a febre das versões dos heróis para o cinema, uma vez que
o andar da carruagem das histórias em quadrinhos já estavam no mercado, estava meio ruim das pernas, mas aí eles pegavam o produto, né, e jogava para várias empresas produtoras para poder lançar a versão. Tanto que o grande lançamento do Homem-Aranha, o sucesso aumentou as vendas dos quadrinhos. E aí a galera que não conhecia, por exemplo, teve a oportunidade de ver a novelização do filme feita pelo Stan Lee e conhecer também os outros quadrinhos do Homem-Aranha já ali em base muito mais original, né, do que o que foi mostrado no filme. Então já tava ali, ó, os filmes de super-heróis em produção, que tava ali para 2003. O próprio Demolidor, que tem uma trilha sonora muito boa, muito bacana. Eu gostei do visual dele, tá? Tem umas coisas lá que eu não curti muito, que são chamadas ressalvas, né, cara? Principalmente em questão ali a Elektra. Nossa, X-Men 2 ali, contando um pouco sobre a origem do Wolverine. Infelizmente, esse filme do Hulk de Eric Bana, nada contra o ator, mas sei lá, cara, acho que a liga que eles fizeram pra fazer aquele filme não curti muito. Batman vs Superman, que isso aí demorou demais a sair, tá? Já sabemos bem. E Punho de Ferro, também sabemos qual foi o fim, né, sobre a novela de trazer Punho de Ferro ao cinema. Né? Mas caso você não saiba, série Netflix do Punho de Ferro ali e Defensores também. Ali no mesmo universo de Luke Cage, Jessica Jones, o Demolidor também, tá? E ali tinha também gente, quem? Justiceiro, tá? Aqui a Revista Herói, nessa edição, falando de GOM. Eu já falei de GOM para vocês em outros vídeos, com outras revistas que pegaram também até um pouco mais da entrevista, até nós fichas sobre o criador ali, o Masashi Tanaka. Mas, cara, muito bacana em relação a um versozinho que eles fizeram aqui, tá? Apesar do Gon não ser tão simpático quanto o Horácio, fizeram umas paradinhas aqui bem legais, né? Aqui tá assim, ó, fala em tiranossauro baixinho de cabeça grande, braços curtos, é praticamente pedir para qualquer um aqui no Brasil se lembrar do Horácio. Mas como será que a clássica criação de Maurício de Souza se sai numa comparação com Gon, igualmente famoso na Terra do Sol Nascente? Lembrando que Gon é um mangá, gente, que não tem diálogo nenhum, cara. Tem muitas situações que acontecem com o personagem principal, que é aqui, ó, o último dinossauro vivo no mundo ainda selvagem. Forte, resistente e teimoso quando decide fazer alguma coisa, literalmente um cabeça dura, Gon sempre se mete em aventuras por motivos banais, como ir atrás de comida. E aqui falando um pouquinho dessa comparação ao Horácio. Uma que eu achei legal pra caramba foi a fala do Gon. Nem sabe o que é isso. Enquanto do Horácio, fala pelos cotovelos, apesar de não ter cotovelos. Mas bem legal, viu, gente? Eu já vi, acho que um mangá só. Eu não colecionava Gon. Mas Horácio eu li muito, né, na Turma da Mônica. Mais uma vez aqui o Elvis, vamos ver o que ele fala aqui. Elvis e suas pérolas. Nossa, a farra após o aniversário da Herói foi dose. Muita festa, muita mulher, muita comida. Em compensação, o dia seguinte era aquela cabeça latejando. Só que não há nada como um dia após o outro, e aqui estamos novamente firmes rumo ao futuro, já olhando para o aniversário de 10 anos. Já pensou? Falta pouquinho para termos uma década de Herói. É nóis, cara. Enfim, infelizmente, né, os resultados já falam, mas vamos continuar aqui firme e forte. Ele respondendo aqui e-mails do Thiago, correspondências de Brasília, Distrito Federal, Maceió, Alagoas. Tá, vamos aqui alguns. Esse do Ceará, bem legal. Aqui de São Paulo, e mais um aqui e-mail. E opa, mais uma cartinha aqui da Sofia, grande amiga, que eu conquistei na Revista Herói. Voltamos a nos comunicar aí, sangue bom demais. Não mora aqui mais no Brasil, mas continua com os mesmos gostos, bacana demais, tá lá firme e forte. É isso aí. E vamos para respostas cretinas para perguntas imbecis. Elvis, aposto que você não ganha dinheiro suficiente para colocar gasolina no seu Maverick. Ali vindo de Paulo Barbosa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Qual é, hein, Paulo? Você podia ter colocado pelo menos uma pergunta, né? Bom, isso não foi exatamente uma pergunta, mas vamos lá. Eu ganho muito bem sim, porque não respondo apenas a perguntas aqui. Eu também faço apresentações, live em festas de casamento, batizados, formatura e velório. A resposta foi cretina para um comentário apenas. Pô, Paulo, tinha que representar, hein, rapaz. Fechando a Revista Herói com a galeria sobre o extraterrestre mais bizarro da televisão com seus 230 anos, gente. Alftalipo! O grande imortal ET, gente, que eu assisti ali todo domingo, não apenas uma pancada de gente em TV a cabo também depois, né? Posteriormente, dublada ali pelo saudoso Orlando Drummond, grande seu peru ali, quando ele chegava nas manhãs de domingo,
dublando esse alienígena que foi acolhido por uma família, né, lá nos Estados Unidos, uma vez que a nave dele caiu bem no telhado dos Tunners. Cara, eu lembro disso aí muito bem, era muito legal, um sitcom, né, bicho, que valia muito. E aqui é do Pablo Miyazawa falando, né, cara, ele tem aqui... A convivência com a família Tanner é complicada. Alf é grosseiro, piadista e faz tudo o que lhe dá na telha. Até tentar jantar o gato de casa. As tentativas é uma maravilha. Agora tem um episódio dele com a barata que ele achou que ele ia morrer, velho. Que era muito legal. Criado em 1986 pelo ator americano Paul Fusco, Alf foi exibido no formato seriado enlatado e se tornou um sucesso em mais de 60 países, gerando desenhos animados, quadrinhos e brinquedos. O desenho chegou a passar na Rede Globo, onde a gente conhece mais o planeta do Alf. E aí lembrando, né, cara, lembra o Alf de pelúcia da Mimo? Lembro. A série também serviu para confirmar Orlando Drummond, que legal, que fazia a voz do Alf por aqui, como um dos maiores dubladores brasileiros da história. Grande Orlando dublou também, gente. Pô, cara, Scooby-Doo, velho. Aí aqui a ficha técnica, né, nome verdadeiro Gordon Shanway, que ele é mais falado assim no seriado de animação. Sinais característicos, 90% de altura, grandes orelhas, topetinho, 4 dedos em cada mão e 3 dedos em cada pé. Tinha alguns sets que eles faziam, por exemplo, que a maioria você não via o Alf de corpo inteiro, você vê mais ou menos ali do peito para cima, mas já teve sets ali, né, cenas em que mostra ele correndo, né, que é uma criança, um anão ali que usava a roupa, né, e mostrava ele de costa, que é negócio todo. Nunca ele conversando ali ao mesmo tempo. Nós tivemos mais essa oportunidade, foi já na versão desenho. Fechando aí então, pessoal, mais uma coisa aqui da revista Play, Revolução Digital. Olha que questão que manda aqui, velho. Atualmente tá meio assim para alguns também. Lá, viu, Camargo? Pra quem lembra disso aqui, George Bush, tá? Fechou então, gente. Samurai Jack, bacana demais. Essa resenha com a revista número 38, então, que estamos chegando, viu, galera? Obrigado demais aí por estar acompanhando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de mais uma ótima publicação que rodava no nosso mundo otaku, nerd e afins, ali no início do novo século, e vamos continuando, porque tem mais. Vocês estão vendo os outros vídeos das outras revistas? Vocês estão vendo os shorts que estão ali todo dia, pelo menos rapidinho, para dar uma curiosidade? Dá uma fragada lá. Se vocês quiserem e verem que os shorts é uma coisa muito rápida sobre revista lá e quiserem assim, Renato, você poderia fazer um comentário, fazer uma resenha sobre aquela revista? Pode fazer o comentário aqui para mim pedindo no canal, tá bom? Ou então eu vou jogar na descrição meu Instagram lá, viu? Que vocês podem mandar perguntas e aí eu tento responder do máximo possível. E agradeço mais uma vez o feedback da galera que tá falando ali direto e reto no vídeo. E eu sempre que eu tô com tempo ali eu respondo. Valeu, obrigado, não esqueçam de curtir, compartilhar e até a próxima.